Olá Brasil, já estamos no ar com o programa Virando o Jogo e hoje eu tenho um presente muito especial para vocês. Eu vou entregar aqui a história de alguém que tinha tudo para se tornar a pessoa mais amarga do mundo, ou então a pessoa mais triste do mundo, porque ela viu os seus pais serem arrancados de casa, do seu lar, da sua cidade, do seu país e serem levados junto com ela, com seus irmãos, para um campo de concentração nazista, o pior deles, Auschwitz. Ela viu lá no campo de concentração os pais serem mortos e incinerados, enfim, uma história triste. Mas ela conseguiu sobreviver, constituir a sua própria família e virar sim o jogo. E hoje ela mora no Espírito Santo, em Vitória, no Espírito Santo, e nos recebeu em sua casa para compartilhar tudo isso e muito mais com a gente. Então o programa de hoje é no mínimo histórico. Por isso eu quero sim a sua presença, a sua audiência nessa história que é maravilhosa, apesar de tão trágica. Virando o Jogo já está no ar. Então vamos conhecer a história de uma mulher vitoriosa, que casou, criou seus filhos, netos e bisnetos. Em sua casa, na cidade de Vitória, Espírito Santo, percebe-se nela o semblante de uma pessoa feliz, realizada, cercada de amor. Mas a história que vamos conhecer nos remete ao passado, quando a Grécia caiu sob os domínios de Mussolini, aliado da Alemanha nazista. E Lúcia, entre milhares de outras crianças, conheceu então a extensão do ódio humano. A grande maioria não viveu para ver os seus descendentes contando e recontando a sua saga, como veremos agora. Michele, qual é a cronologia dos acontecimentos na vida da sua avó? Pelo que entendi, ela morava na Grécia com seus familiares, a Grécia foi tomada pelos nazistas e foi nesse momento então que começou a perseguição aos judeus do grupo em que ela e os pais participavam, não é isso? Isso mesmo, ela ora fala que ela foi para o campo com 10 anos, com 11 anos, se confunde muito ainda com essas datas. É normal, né? Na verdade, eu acho que a esta altura do campeonato fica difícil mesmo lembrar dessa ordem. O que tudo indica é que ela foi para o campo aos 13 anos e ela foi um pouco antes da época que o meu avô foi. Meu avô foi em fevereiro de 1943 e saiu em 45. Ele relata até a data que ele foi. Ela foi um pouco antes, acredito, porque ela fala muito que ela foi com 10 anos, com 11 anos, ela mistura um pouco essa história. Porque com 10 anos, as invasões começaram nas casas das pessoas, entravam, reviravam tudo, mandavam todo mundo sair de casa, como se fosse um assalto, na verdade um arrastão, né? De entrar e tirar tudo e sair todo mundo para fora e sem falar a língua, daqui a um pouco as pessoas voltavam e dormiam com aquela incógnita, aquele desespero sem saber assim, o que é que está acontecendo. Quando a senhora foi arrancada de casa pelos nazistas, eles gritavam, usavam cacetete, enfim, tiraram a senhora do convívio do seu pai, da sua mãe, não foi isso? Eles só falaram Rammstein, isso, né? Foi isso, e eu saí a primeira. Mas estávamos dormindo quase ainda. Aí saí eu, a todos, para sair todos que estavam dentro daquela casa. Era a senhora, o seu pai, sua mãe, uma irmã? E meus irmãos. Quantos irmãos? Éramos em 5. Depois voltavam e confinavam a guetos, não é isso? E aí ficou muito tempo assim. Aí quando ela foi para o campo, antes de ir para o campo, quando ela saiu de casa, que todo mundo mandou sair de casa mesmo, os oficiais, aí eles foram para um gueto, que é o de Baronice, na própria Grécia, de onde selecionaram as pessoas para ir para o primeiro campo de concentração. Que era Birkenau? Ela foi para Birkenau, depois ela foi para Auschwitz, depois ela foi para Bergen-Belsen, de onde ela saiu viva. Meu Deus, logo os piores campos. Estes eram os piores campos, os de extermínio. Onde tinham os crematórios, né, as câmaras de gás, e todos os outros campos usavam estes mesmos crematórios. O horror nazista começou na Grécia em 1940, com a ocupação pelas tropas de Mussolini. Existiam então 65 mil judeus na Grécia, a maioria em Salônica. Depois de enviados a guetos, as famílias como as de Lúcia eram transportadas aos campos de concentração na Polônia. A viagem era longa e sofrida. Muitos morriam antes de chegar ao destino final. Um vagão vazio era separado exclusivamente para estes corpos. Mas Lúcia, seus pais e irmãos
chegaram. Lá de cima estávamos já separando. Mulheres por aqui, homens por aí, crianças por outro lugar, tudo junto. As que eram para entrar no campo, que não entravam, né? Mas que não era tudo juntinho, sabe? Fazendo Aquela seleção. De lá, nos levaram para Auschwitz. De Birkenau, levaram vocês para Auschwitz. Mas levou a família toda ou já levou separado? Tudo separado. Não vimos mais mãe, não vimos pai, não vimos ninguém. A última vez que a senhora viu seu pai, sua mãe, foi em Birkenau. Birkenau, quando desci em Birkenau. Que eles já foram para outro lugar, que já levaram eles ou para o crematório, ou para o campo, né? Não sei dizer. Alguns de seus irmãos foram com a senhora para Auschwitz? Ou a senhora foi sozinha para Auschwitz? Foram, mas não juntos. Depois de tempo, nós trabalhando no trabalho que nos deram para cavar chão, para desmanchar casas. Eu vi meu irmão mais velho, o único que entrou. Você viu seu irmão de longe? Dentro do campo, tinha separado o lugar de homens e mulheres, Campo Grande, né? De homens, de crianças não tinha já nenhuma. Crianças não vi nenhuma, que eu tinha um irmão pequeno, não vi ele mais. Então, nos separaram, né? E aí dentro nós encontramos outros prisioneiros que já estavam, nos contaram a história, que lá era assim, não podíamos se juntar, falar, conversar, nada, só trabalhando. E com pouca ou quase nenhuma comida? Nada para comer? Não, comida era... Lavagem. Sim, de lavagem. Agora imaginem vocês o que é uma criança descobrir-se pré-adolescente num campo de concentração nazista. Aliás, Auschwitz, que foi o maior de todos aqueles criados pelo regime nazista. Havia nele 3 campos principais, de onde os prisioneiros eram distribuídos para trabalhos forçados. Um deles também funcionou como campo de execuções. E era exatamente neste campo que Lúcia estava. Paradinha para os comerciais e voltamos já já, mostrando a vocês como ela sobreviveu a este momento em que vidas eram cremadas diariamente, dioturnamente, ao seu lado. Não existe melhor hora que agora. Para estudar graduação ou pós-graduação à distância, estude no Grupo Educacional Faveni. Acreditamos que o conhecimento e a tecnologia não têm limites. Você estuda onde quiser e possui mais de 800 opções de cursos à sua escolha e o certificado é igual ao presencial. Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 79,90 para cursos de pós-graduação e R$ 109,90 para cursos de graduação. Grupo Faveni, invista em seu futuro. Gente, pensou lote, pensou Universal. Neste ano, a Imobiliária Universal completa 44 anos. E para comemorar, colocamos em promoção 440 lotes com planos de pagamento super facilitada do jeito que você pode pagar. Temos opções de lotes em diversas regiões da Grande Vitória. Ligue agora mesmo para a Universal. Levamos ao local sem compromisso. Imobiliária Universal, 2121-8989. Do lado. E aqui estamos de volta ao nosso programa e também a visita a Lúcia Caraço, de 85 anos, que mora em Vitória, Espírito Santo. Crematório era pertinho do alojamento que a senhora estava? Vocês sabiam que as pessoas estavam sendo queimadas ali? Perfeitamente, mas eles
nos levavam para lá quando nós estávamos acordados. Quando nós estávamos dormindo, que eles levavam de manhã, você não via nada. Entendi. Eles faziam escondido, para ninguém perceber que eles estavam fazendo aquilo. Nós, eu como sabia, já sabia, né? Eu via eles levar. Era aqueles montões, levavam no campo cheio. Ia tudo para dentro. A fumaça. Tinha fumaça, cheiro. Até isso eles davam um jeito, não tinha fumaça. À noite, né? Ninguém prestava atenção naquilo, talvez. Como? Era à noite, né? À noite. Era os horários que a gente dormia muito, como a gente dorme mais profundo, aquela hora eles faziam o trabalho deles. Este cenário passou a ser a casa da menina de 10 anos, separada dos pais, irmãos. Seu nome fora apagado da face da terra. Um número foi tatuado em seu braço, e isso bastava para os nazistas. A senhora tem aqui uma marca no braço, né? Esta marca é o emblema maior na própria pele, né? É o número. Eu entrei com esse número e me chamavam por esse número. A senhora não tinha mais nome. Não. De longe, longe, chamava. Seu número. A senhora nunca pensou em apagar isso? Não, não. Por quê? Para quê? Talvez para esquecer o sofrimento, não olhar para o sofrimento. Ah, para esquecer. É difícil. A senhora teve medo de ir parar também nos fornos crematórios? Se tinha... A senhora teve medo? Não, Não. não tínhamos tempo de pensar alguma coisa pior acontecer. Entendeu? Não sei se dá para entender. Já era tão ruim o que vocês estavam passando, já era tão tenebroso que não podia se imaginar nada pior. Não. Nem dizer que queria morrer. Né? Dizer nada. Não estar triste e sempre gritando, falando a nossa língua para trabalhar, que estão chegando. Nós tínhamos nossa língua, né? Para eles não entenderem que estávamos falando. Mas dos momentos de dificuldade, tristeza, saudade dos pais, havia muito choro, muita tristeza, eu imagino, entre os colegas. Felizmente, sim. E foi importante, então, a proximidade um com o outro, o abraço. Havia abraço, consolo entre vocês. Como é que era? Não estou dizendo que era, não podia nem Nem abraçar? nem abraçar, nem conversar, nem até o que ia sair da boca da gente. Até o movimento do lábio era observado. E a senhora aguentou 3 anos assim? E sua irmã? Minha irmã, a outra adoeceu e faleceu. Mas a mais velha voltou junto comigo. Voltamos no Brasil. Casamos, né, aqui. E tem uma linda família.
aos 10 anos, exatamente da sua idade, a sua avó foi capturada pelos nazistas. Olha que filme de terror isso, hein? Você teria a coragem que ela teve de passar por tudo isso, enfrentar, e inclusive campos de concentração? Não, não teria coragem, não. Eu acho que você teria sim, viu? Mais ou menos. Eu tentaria suportar, mas não ia conseguir, eu acho, não. Mas você não acha que uma criança tem assim aquele poder de sobreviver pela vontade de vencer os homens maus, os inimigos, aqueles que usavam aquelas armas horríveis e faziam coisas horrorosas? Você não teria coragem de sobreviver a tudo isso para poder contar a história depois? Mas eles botavam todo mundo na câmara de gás antes, quando era criança. E as poucas crianças que sobreviviam a tudo isso, aos maus tratos, às experiências científicas, ainda tinham que conviver diariamente com o terror psicológico. De noite, nós lavávamos a roupa e botávamos debaixo do colchão para secar, mas não podia estar sujo, né? Tinha que estar limpo, sem lavar e sem passar. Que crueldade, hein? Que maldade. Então vocês tinham que dormir sem a roupa no frio? Nada. Aí dormíamos de noite assim, sem roupa. Então, ele lavava na minha roupa, lavava para o outro dia estar seco. E se a roupa tivesse suja? Levava uma surra. A senhora apanhou? Já disse, eu tive essa grande sorte que não apanhei, não sei porquê, porque eu seguia rigorosamente o que eles mandavam fazer. E a senhora aprendeu a língua alemã lá no campo de concentração? Era essa a nossa vida, não tinha tempo de sonhar ou de pensar em alguma coisa. Nada. Era trabalhar e tentar sobreviver para o outro dia. Trabalhar e fazer tudo para não contradizer o que dizer os alemães, para não apanhar e não morrer. O que a senhora acha que levou as pessoas a construírem tanto ódio aos judeus? Não sei. Não entendo. O dinheiro. É sempre o dinheiro, né? Pode crer. Eu sempre penso que foi o dinheiro. Hoje em dia, quando a senhora vê na televisão ou numa revista a suástica nazista, o emblema do nazismo, o que a senhora pensa? Nada. Aquilo não te traz dor, não? Não. Não dá, não. O que faz a senhora voltar ao passado? Assim? Não quero nem saber deles. Não quero nem saber. A senhora chegou... Entreguei a Deus. Deixa que Deus resolve, né? A senhora chegou a duvidar de Deus, da existência de Deus? Nunca. Vendo as pessoas sendo queimadas, mortas, seu pai sumindo, sua mãe também, seu irmão, a senhora acreditava que Deus existia? Existe. Que existia e existe e vai existir toda a vida. Não tenha dúvida dela. Eu não tenho, não. Mas eu imagino que alguém na sua situação ficou em dúvida. Não tenha dúvida, não. Nunca. Eu agradeci a ele por tudo que eu passei, que talvez eu merecesse isso, não merecia, né? A fé te manteve viva? Vivinho. Eu e meus filhos, meus netos, são todos mesmo, tem Deus no coração. Tem, Ele sabe. Bacana, que programa emocionante, não é? E antes daquela tradicional paradinha para os comerciais, eu quero lembrar a vocês mais uma vez que o programa Virando o Jogo é feito em parceria também com a TV Ambiental do Espírito Santo. Então, é um programa que mostra emoções, viradas de jogo para o Brasil inteiro e especialmente também para o Espírito Santo, porque lá ele passa várias vezes também durante a semana. Bom, eu volto já, continuando a contar a vocês a história dessa sobrevivente, dessa heroína. Olha, não existem muitas pessoas no mundo hoje
hoje que sobreviveram a Auschwitz e estão aqui, disponíveis a contar a história ou estão vivos, na verdade. Então o que nós temos hoje, eu volto a falar para vocês, é um presente, é uma dádiva poder ter tão perto de nós, eu aqui com ela e você na sua casa, uma presença como essa, uma mulher que virou o jogo quando tinha tudo para dar errado, não é verdade? Eu volto já já. Gente, pensou lote, pensou Universal. Neste ano, a Imobiliária Universal completa 44 anos. E para comemorar, colocamos em promoção 440 lotes, com planos de pagamento super facilitada do jeito que você pode pagar. Temos opções de lotes em diversas regiões da Grande Vitória. Ligue agora mesmo para a Universal. E vamos ao local sem compromisso. Imobiliária Universal, 2121 8989. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo e eu tendo o prazer, eu diria até a honra, o privilégio de entrevistar uma sobrevivente do Holocausto. Ela esteve no pior campo de concentração que já existiu na história, Auschwitz, sob os olhos e o comando do Anjo da Morte, o médico Joseph Mengele, que aliás morreu no Brasil, né? Conseguiu fugir de ser preso, decapitado, seja o que for, e enfim, saiu andando pela América do Sul toda e veio morrer no Brasil. Mas essa sobrevivente do Holocausto vive em Vitória, constituiu uma família linda, conseguiu trazer em seu coração e nos seus olhos o perdão. E ela, sim, quando deixar este plano, vai encontrar com o Criador. Diferente do seu Carrasco, não é verdade? Bom, continuamos a contar agora a história de Dona Lúcia Caraço. Desde que foi libertada, elas todas voltaram para a Grécia com a esperança de encontrar alguém. Tinha a opção de escolher outros países para ir. E ela, quando conheceu meu avô, minha tia conheceu meu tio, que era amigão do meu avô também no campo. Uma história muito bonita, assim, porque dois amigos conheceram duas irmãs e se casaram, né? Até por falta de opção, meu avô que me perdoe, mas às vezes não tinha família, não tinha ninguém. Mas que foi amor à primeira vista, a gente sabe pelo amor grande que eles viveram, né? A vida inteira, construíram uma família linda, com muita fé, muita garra. E aí eles juntos ali é que escolheram para onde ir. Aí quando voltaram para a Grécia, minha tia falou, aqui eu não vou ficar, Lúcia, você vai fazer o quê? Não, vou ficar aqui por enquanto. Casou lá, teve os filhos lá. Quando meu pai tinha 3 anos, é que ela se mudou para Israel. Entendi. Vai ficar em Israel um certo tempo também e depois vieram para o Brasil. 3 anos eles ficaram em Israel. E aí, quase 7 anos, eles chegaram no Brasil. Meu pai tinha 7 anos e meu tio tinha 6. Conheci meu marido. Isso ainda na Polônia, lá na região de Auschwitz? Lá naquela região de Auschwitz. Após a libertação, naturalmente, né? Aí deu a mão social. Você é minha agora. Para toda a vida. Para toda a vida. Luca, você hoje tem 14 anos, um ano a mais apenas do que a sua bisavó tinha quando foi liberta do campo de concentração. O que essa história diz para você, para a sua vida? Como é que você teve a sensação ou a ideia clara de que você tinha parte da história dentro da sua própria casa? Então, eu acho que eu fui criado com isso, assim, né? Desde que eu era bebê, essa história, assim,
estava presente na minha vida. Então, eu acho que, assim, sempre para mim era uma coisa inimaginável, porque era tão horroroso, né? Tão triste. Mas, assim, eu acho que eu fico muito feliz por ter isso na família, porque é muito importante para o mundo as pessoas saberem que isso ocorreu e não pode mais ocorrer, porque é uma coisa, uma atrocidade. Atrocidade? Sim, muitas atrocidades aconteceram. Ana Lúcia, me fala um pouquinho da alegria, do orgulho que a senhora tem, dos netos, bisnetos, da família, da história que a senhora fez no Brasil. Feliz de ter vindo para o Brasil? Primeiramente, eu amo o Brasil. Opa! E muito. E quando alguém fala alguma coisa, Puxa a orelha. não deixa falar mal do Brasil, não é que não deve mesmo. É um país maravilhoso, maravilhoso, lindo por todos os lados do mundo. Tá? É isso que eu queria dizer. Não precisa de mais. E assim chegamos ao final desta edição do programa Virando o Jogo. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham gostado muito, porque nós tivemos a oportunidade de encostar na história. E esta é uma rara oportunidade que de vez em quando eu consigo trazer para vocês aqui, neste programa tão especial. Ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, hein?